Mais de 200 mil mortos pela Covid. Com o fim do auxílio emergencial e a segunda onda da doença, a extrema pobreza pode atingir até 20 milhões de brasileiros. E a pobreza, que antes da pandemia era a condição de menos de 25% da população, pode chegar a mais de 30%. Em 2021, os desafios do Brasil são gigantescos. Superar a pandemia e os dramas sociais que ela impõe deveriam ser o grande assunto da política esse ano. Mas a verdade é que nesse momento, durante o recesso no Congresso Nacional, só se fala de outra coisa. As eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E nesses tempos tão conturbados, o que isso tem a ver com a sua vida? Talvez você ache que a resposta é nada, mas não é bem assim. Nada é imune à política. A ferramenta para superar nossos graves desafios é a democracia liberal, e nós precisamos saber usar, defender e aperfeiçoar a democracia. O sistema da liberdade política é baseado no império da lei através da Constituição, no respeito aos direitos individuais através da limitação do Estado, na construção de consensos através da divisão de poderes. No coração da democracia liberal está o poder legislativo. Enquanto o executivo representa a maioria, o legislativo representa a diversidade do conjunto da sociedade. Para aprovar políticas públicas e mudar a legislação, é preciso construir consensos e conquistar os votos da maioria dos deputados e senadores. O ritmo desses debates depende basicamente da articulação e da caneta do presidente da República e da definição da agenda do Congresso. E quem define a agenda no Congresso são os presidentes da Câmara e do Senado. Esses cargos vão ser definidos no próximo dia 2 de fevereiro. O cientista político Lucas de Aragão, da Arco Advice, resume o cenário na Câmara dos Deputados. Hoje a gente tem dois candidatos principais, Arthur Lira, do PP, com apoio do Palácio, Baleia Rossi, do MDB, com apoio de Rodrigo Maia, da ala mais independente ali, como PSDB, DEM, MDB. A gente possivelmente vai ter alguns candidatos independentes, alternativos, como o Capitão Augusto, Fabinho Ramalho, Marcel Van Hatten, que dificilmente tem viabilidade para conseguir uma vitória, mas acabam ali capturando alguns votos e levando até o meu cenário base, que é um segundo turno entre Lira e Baleia Rossi. Já o cientista político Murilo Medeiros analisou para o Livres o cenário da eleição no Senado. Desde a redemocratização do Brasil, com a instauração da nova república, apenas dois partidos tiveram a proeza de presidir o Senado Federal, o MDB e o DEM. E, segundo projeções, essa tradição será preservada. O xadrez eleitoral do momento, apesar do cenário incerto, indica o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, como o nome mais sólido até aqui. Foi o único que avançou em alianças e ele deve herdar o espólio eleitoral do senador Davi Alcolumbre. Do outro lado, nós temos o MDB, a maior bancada da casa, com 13 senadores, e que indicou 4 pré-candidatos: Eduardo Gomes e Fernando Bezerra, líderes do governo no Congresso e no Senado, o senador Eduardo Braga, ex-governador do Amazonas, um neo-aliado do governo Bolsonaro, e a senadora Simone Tebet, mais independente e que preside a CCJ do Senado. A se confirmar essa fragmentação dos MDBistas, esse cenário pode acabar favorecendo a eleição do senador Rodrigo Pacheco, tal como ocorreu em 2019 com o senador Davi Alcolumbre. Outros grupos políticos podem surgir com candidaturas. Na casa, há um grupo chamado Muda Senado, de senadores novatos e que tem uma pauta muito voltada para a agenda da Lava Jato, mas é um grupo que dificilmente terá êxito para desequilibrar a eleição. Por trás dessas eleições, há também uma complexa teia de interesses que envolve a composição das comissões parlamentares entre os partidos. É claro que até o final de janeiro muitas negociações vão ocorrer, com distribuição de cargos na mesa diretora e nas comissões, para ver a questão da proporcionalidade dos cargos. De maneira nenhuma é uma eleição fácil para nenhum dos candidatos. Vai ter que ter muito corpo a corpo. Eu vejo muito a imprensa fazendo análise simplesmente olhando os partidos. Então, o partido A com 30 votos declarou apoio, não significa que os 30 votos vão entrar na conta daquele candidato. Vai ser uma eleição de corpo a corpo, vai ter inúmeras
consequências para se chegar ao vencedor principal. Eu acho que vai ser uma eleição da traição, os dois grupos apostando muitas fichas em capturar votos do outro grupo. Arthur Lira hoje, na matemática mais simplista, trazendo só os votos dos partidos que declararam apoio, tem em torno de 195 votos, Baleia em torno de 280, mas Arthur acredita que consegue capturar uns 80 votos do grupo de Baleia, enquanto Baleia Rossi acredita que pode capturar entre 45 e 50 votos do grupo de Arthur Lira. Lembrando que a votação é secreta. Por ser secreta, estimula, ou pelo menos não cria ali tanto constrangimento nessa traição, porque depois não vai ter um accountability em quem votou em quem traiu quem. Na divisão de poderes, outra atribuição fundamental do Legislativo é a fiscalização e a limitação do presidente da República. Esse aspecto é especialmente importante nessa eleição, diante das ameaças abertas de Jair Bolsonaro contra a integridade da nossa democracia. O que aconteceu nas eleições americanas agora? Falta de confiança no voto. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Nesse contexto, não há dúvidas de que a defesa da democracia exige capacidade de independência do Congresso em relação ao governo. O Senado, como uma casa que abriga ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros, sempre prezou muito pela característica da conciliação, da moderação, do cavalheirismo entre os pares, né? Então, seja quem for o vencedor, a casa vai manter sua tradição de ser um amortecedor de conflitos institucionais e vai dar suporte à governabilidade, sempre trazendo mais qualidade ao debate público. Por mais que Baleia seja do MDB, um partido que apoiou o impeachment, que com a saída da Dilma, o presidente Temer, que era do MDB, acabou assumindo, ainda tem ali algumas cicatrizes disso, mas boa parte da oposição prefere ainda assim ver um candidato como Baleia na presidência e não um candidato mais alinhado ali ao Palácio do Planalto como Arthur Lira. O peso político de parlamentares experientes vale muito nesse momento de definição do presidente da casa. Aquele candidato que conseguir vocalizar o ideal das tradições do Senado e também aquele que levantar a bandeira da independência da casa, do fortalecimento institucional da casa, deve sair na frente e vai deixar bem encaminhado a vitória para o próximo biênio do comando do Senado Federal. Agora, você pode estar se perguntando, e como ficam as reformas no meio desse cenário? Eu acho que os dois candidatos têm capacidade de avançar nessas reformas. Se você olhar o passado recente dos dois candidatos, Baleia Rossi foi líder do MDB durante o governo Temer, apoiou a reforma trabalhista do governo Temer, votou a favor de outros projetos reformistas do governo Temer, como a terceirização. Nesse governo atual, votou a favor da reforma da Previdência, votou a favor do saneamento. Também é autor da PEC 45, uma das propostas de reforma tributária. Já Arthur Lira também tem, pelo menos no último ano e meio, um histórico de votar a favor dessas matérias mais reformistas. Pacheco, na legislatura passada, como deputado federal, presidiu a CCJ da Câmara e foi lá por onde passaram diversas reformas importantes do governo Michel Temer. Então é um parlamentar reformista, que vai ditar se o governo vai conseguir avançar com as reformas ou não é necessariamente se o Baleia ou o Arthur Lira ganhem. O governo vai ter desafios depois, independente de quem vença. A construção do consenso num Congresso fragmentado, que não tem uma coalizão do governo formal, com uma maioria formal, coloca esses desafios que não vai ser o Baleia ou Rossi, ou Baleia ou Arthur Lira ganhando, que resolve esse problema para o governo, que vai ter que construir uma narrativa muito forte, uma articulação muito forte daqui pela frente. No que depender do Livres, você sabe. Seguiremos vigilantes em defesa da democracia e trabalhando fortemente pelo avanço de reformas que busquem resolver o que verdadeiramente importa: superar a pandemia e os dramas sociais que ela impõe, defendendo a liberdade por inteiro e para todos.